Você sabe o que o direito administrativo e a história de Davi têm em comum? Não? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar um pouquinho das coincidências. Meu nome é Lucas Torres, eu sou servidor público, mestre em RI e concurseiro, e eu vou te contar as coincidências dessa história. O texto que eu quero destacar começa em 2 Samuel capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 22. E diz assim: Deu ordem ao mensageiro, dizendo: Se, ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: Por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jeru-Besete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Explicando, esse texto que eu acabei de ler, o general do exército de Davi, Urias, tinha perdido homens na batalha porque ele se aproximou muito do muro. E ao se aproximar muito no muro, flecheiros e os habitantes da cidade subiam no muro e poderiam tacar pedras, flechas, e os soldados que estivessem ali perto, eles morreriam facilmente, porque isso era um erro crasso, era um erro básico do beabá da estratégia militar da época. Mas acontece que o interessante dessa história, interessante barra trágico, é que Joabe fez isso intencionalmente a mando de Davi. E ele sabia que Davi iria se irar quando o mensageiro chegasse até o rei Davi e falasse que ele perdeu soldados na guerra. Então ele disse ao mensageiro: quando você contar que os soldados morreram na guerra e o Davi se irá contra você, porque ele é o rei e ele está perdendo um soldado, você vai dizer para ele: olha, morreu entre os homens também Urias, o heteu. Por que disso? Porque Davi, anteriormente, tinha engravidado a mulher de Urias, Batseba. E a morte de Urias foi encomendada por Davi. Então, olha só que interessante. Joabe, ele sabia que se aproximar demais do muro causaria morte. E, ao se aproximar demais do muro, ele relembrou o passado, que Abimeleque morreu justamente assim. Então, qual foi a senha para aplacar a ira do rei? E o mensageiro teria que dizer: morreu também Urias, o heteu. Ou seja, às vezes as pessoas usam técnicas ou estratégias para justificar a sua falta de caráter. E é o que se amolda ao direito administrativo no que nós estudamos no Instituto do Abuso de Poder. O abuso de poder, ele é um gênero que comporta tanto excesso de poder quanto desvio de poder. O desvio de poder também pode ser chamado de desvio de finalidade. E o desvio de finalidade, ele nada mais é quando o agente ele é competente para praticar o ato, mas ele pratica o ato objetivando um fim diferente daquele previsto em lei. Então, o agente, apesar de ser competente, ele faz algo por interesse pessoal, por capricho ou por perseguição. E um exemplo muito clássico da doutrina do direito administrativo é quando um chefe competente ele transfere um servidor como punição arbitrária, o chamado bico ou remoção, né? Então, o que se amolda aqui nessa história, o que tem a ver o direito administrativo com a história de Davi, é que por mais que o rei fosse competente para colocar o soldado onde ele quisesse na batalha, e por mais que Joabe como general também fosse competente e soubesse das técnicas militares, ele colocou propositalmente o soldado Urias na frente da batalha, pertinho do muro, para que ele morresse.
programando assim um assassinato premeditado. Então, por diversas vezes, a gente pode ver que existem estratégias de desvio de finalidade quando um ato que aparentemente legal, inofensivo, e a autoridade sendo competente para praticar aquele ato, na realidade, por trás daquele ato, existe um fim diverso, existe um fim oculto daquilo que a lei ou a norma prevê. E isso é muito visto no mundo corporativo também, quando, por exemplo, a gente tem um layoff seletivo. E eu peguei até umas frases aqui que geralmente as pessoas usam, as empresas ou órgãos usam, que é mais ou menos assim: estamos passando por uma reestruturação estratégica em um processo de downsizing, corte de custos, devido às flutuações no mercado de tecnologia. Na verdade, a empresa está usando uma onda de demissões em massa para se livrar especificamente de funcionários incômodos. Olha outro exemplo aqui que eu peguei. O algoritmo como uma desculpa, que acontece muito no mundo digital. Sentimos muito, mas o algoritmo de moderação identificou automaticamente uma violação dos termos de uso e suspendeu sua conta. Na verdade, o que está por trás é uma censura direcionada. Olha aqui outro exemplo. Manobra regimental. O processo foi anulado por um vício de forma no rito processual, conforme o artigo tal do regimento interno. Na verdade, está sendo usada uma filigrana jurídica para evitar o julgamento de mérito, que seria o crime em si. A emergência de saúde pública, a justificativa técnica que dão. Precisamos realizar a compra desses insumos com dispensa de licitação devido à urgência máxima e ao estado de calamidade decretado. O que está por trás é um desvio por conta de uma corrupção e um superfaturamento. Então, resumindo, Davi se aproveitou do contexto de guerra e do pecado anterior que ele tinha cometido, e Joabe sujou as mãos junto com o rei, sabendo que a morte de Urias era totalmente prevista simplesmente por ele estar perto do muro e por estar na frente de batalha mais forte. Enfim, o que eu quero deixar com isso esteja atento para as manobras e para os desvios de finalidade das desculpas que as pessoas dão. Muitas vezes parece que é uma atitude legal, mas por trás o que está sendo buscado é um fim diverso, um capricho pessoal, um sentimento pessoal, e não é necessariamente legal.